Amigo profissional de educação física, estamos aqui iniciando o Podcref, tá certo? Nova temporada, e vamos iniciar assim dando voadora, né? Com o nosso colega, profissional de educação física, amigo, Eugênio Fortes. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o mundo das academias, da transformação. Ele que tem 41 anos, não é de vida não, hein, pessoal? É de CNPJ. Com pessoa jurídica, com empreendimentos aqui no Piauí, mais especificamente em Teresina. Então, vamos falar um pouco dessa história e como se encontra hoje esse mercado da educação física. Tá ok? Amigo Eugênio, por favor, se apresente, diga aí para os nossos colegas um pouco sobre você. Bom, eu sou um apaixonado por exercício físico, não é? Desde cedo aprendi com karatê a entender que fazer exercício faz bem à mente. Eu ficava feliz fazendo exercício. E isso me conquistou. Onde é que eu tinha prazer? Fazendo karatê, fazendo exercício físico, ficando feliz. O que é que eu queria fazer se eu pudesse para sobreviver? Ter esse prazer, trabalhar com esse prazer. Então, continuei dando aula de karatê, no começo como monitor dos meus mestres, depois, como na época o curso de educação física não tinha o reconhecimento que tem hoje, eu fiz um outro curso, mas sempre querendo fazer o curso de educação física, porque sabia da necessidade de bem treinar as pessoas, eu precisava da ciência do meu lado. Então, fiz um outro curso e, mesmo fazendo outro curso, eu já dava aula nas academias como leigo. Como leigo, eu digo, fazendo ginástica, aprendendo ginástica com outras pessoas, fazia. E fiz o curso, fiz na Federal aqui do Piauí, um curso de educação física. Adorei fazer aquele livro de treinamento esportivo. Manuel Gomes Tubino. O Tubino virou meu herói, porque ele organizou as minhas ideias, não é? Ele é um cara que organizava, que começou a... Olha, Denis, isso faz muito tempo, você sabe, né? Muito tempo. Começamos juntos, né? Nós estamos falando em nós... 82, 83. Isso, Você no seu Fusca, treinando lá em casa, na academia do papai. Isso, essa história... O pessoal diz, isso, o Eugênio vai contar essa história de novo. Cara, mas eu vou contar. Quando eu voltei aqui para Teresina, eu saí daqui com 16 anos, voltei com 21 anos. E trazendo o taekwondo comigo, eu aprendi taekwondo, um pouco de taekwondo lá em Recife, trouxe o taekwondo aqui para Teresina. E todo mundo dizia assim, Eugênio, eu falando, amigo de vocês, sempre fui, dar demonstrações lá no Sesc. Você lembra que lá tinha o karatê, a gente fazia Sim. os encontros de artes marciais, capoeira, karatê, judô. Cara, era uma coisa fantástica o Sesc ali naquela época. E lá com vocês, conversando, eu disse, eu vou pedir ao professor Abdias, emprestado, olha só que loucura, para fazer o primeiro torneio de taekwondo aqui em Teresina. Aí todo mundo, o professor morre de ciúme desse tatame dele. Ele não empresta isso para ninguém. Cara, eu pedi e ele prontamente disse, meu filho, aqui é a sua casa, você manda nisso aqui. E nós fizemos o primeiro torneio de taekwondo do Piauí, lá na Davi Caldas. No Judô Clube Piauiense. Judô Clube Piauiense. Então isso foi me fortalecendo, né? Eu vi que eu poderia trabalhar com isso. E Denis, depois eu me formei em educação física. Nesse meio eu já tinha academias arrendadas, eu já arrendava academias, mesmo sem ser formado, como lhe disse, porque na época era possível. Não tinha isso. CREF? Não tinha CREF. Não tinha CREF. Faz bastante tempo, né? Então, arrendei academias, já trabalhava administrando. Eu tinha um curso não era de administração, mas era de ciências econômicas, eu tinha me formado. Eu trabalhei 10 anos na Fundação CEPRA, como economista, depois e gostava realmente de administrar, gostava de empreender. Sempre gostei de empreender. E aí fiz o concurso para a Universidade Federal do Piauí, me aposentei, já há um ano, já estou aposentado da Universidade Federal.
E trabalhando na universidade, deixei a Fundação CEPRO, fiquei nas academias e na universidade. Sempre me coloquei, isso é uma coisa que me magoou um pouquinho, porque eu sempre quis ser o elo entre a universidade e o mercado. Eu achava que eu poderia ajudar muito com isso, sabe? Ajudar muito os meus colegas que saíam da universidade e não sabiam o que fazer. Como eu tinha uma visão de mercado muito mais madura, eu poderia falar para eles como vender o seu serviço, como fazer para sobreviver. Porque ficava muito, muito triste quando eu via alguém dizer, não dá para viver de educação física. Eu dizia, cara, essa visão está errada. A educação física dá para sustentar qualquer pessoa com honra, com dignidade, sabe? E eu tentava mostrar que você tem que criar as oportunidades. Elas brilham muito rápido e você tem que pegar isso, né? O que falam é verdade. O cavalo passa e você tem que pular em cima. Esses ditados, a maioria deles tem um fundo de verdade. Eu me lembro que vamos falar um pouquinho, eu acho que 87. Tu arrendou a Física Maves. Isso. E com ginástica. Ginástica e taekwondo. Super academia. Aliás, pegar aqui um pouquinho, que as pessoas não sabem, aqui em Teresina, na década de 80, você tinha de academia vizinha à sua casa, a Help. A Help. Essa é mais antiga. Academia feminina. Tinha a Agitate. Ali ao lado do Pão de Açúcar hoje. Lembra da Maria das Medalhas? Eu fiz jazz lá com o Beto. Com o Beto, sim. Não cheguei a fazer jazz não, mas conheço bem o Beto. Aí tinha a academia, tinha o Lumasa, começando. Aí tinha a Física, que construiu aquela estrutura absurda. A academia, aí começou a vir os empreendimentos pesados, que veio a Física Mav Center, o Andrés Aesthetic Center. Teve a EME também, não é? A EME de Senambucá, com a EME. Então, academias começaram a mudar o mundo das academias daquele norte. Aí você começou com o arrendamento da Física Mav Center. Como foi essa experiência do arrendar para depois dar o start para aprender coisa tua? Antes eu tive que fazer um CNPJ, como eu te falei, porque eu dava aula nos clubes, né? Então, no jockey? Naquela época eu botei porque eu queria mesmo. O primeiro clube que eu dei aula foi o IAT. Foi no IAT? No IAT. Você fosse IAT? Naquele lugar, não, foi onde ficavam as mesas de ping-pong. Eu tirava as mesas de ping-pong do lugar. E dei aula lá para o Roberto, o Arão, sabe, para muitos amigos que ficaram a vida toda comigo, muita gente lá no IAT, foi o primeiro. Aí fui para o Jockey, lá no Jockey, um salão gigantesco, muito legal. Eu comecei dando aula lá 5 horas da manhã, 5 horas da manhã eu tinha uma turma no Jockey. E a turma frequentava. O taekwondo tinha um grande apelo na época, o taekwondo. Eu fazia a minha publicidade era toda feita através de demonstrações. Você lembra daquela nossa época? Sim. Né? A gente se acabava fazendo demonstração. Ia nas escolas fazer demonstração, convidar o pessoal, onde chamava a gente ia. Evento, demonstração de judô, taekwondo, fazia demais. Eu lembro que vocês saltavam, botavam a gente nas costas e o outro vinha e saltava por cima. Era a essência mesmo do artista marcial, né? Nós éramos artistas mesmo, sabe? Nós fazíamos com o corpo o que só a juventude permite, não é? Só a juventude e a dedicação. E muito treino. E a dedicação, a repetição. Era impressionante. Eu ficava, aqueles rolamentos, eu dizia, rapaz, esses filhos da mãe vão quebrar a cabeça no chão. Vai se quebrar tudo. Todo. Mas não, saía todo mundo rindo, alegre, feliz. Né? E eu também quebrava umas telhas, umas tábuas, mas a gente brincando aqui, mas isso fazia circular essa cultura, né? Cultura da arte marcial, cultura do exercício. A gente ia em colégios, Colégio das Irmãs, Diocesano, Andréas, Cursão. Íamos
Me lembro que a feira de exposição, a gente ia em todos os lugares, era incrível. Uhum. Em boates a gente ia, chegamos a fazer demonstração em Em boates. boate, me lembro também. E isso divulgou a academia. A academia, essa que você falou, o Mavis, já foi uma academia totalmente diferente do que eu conhecia, que era... Antes tinha Samurai, antes disso, você lembra da... Sim. Teve uma academia Joe Henrique também ali na João Cabral, que era um pessoal de São Luís, que era no segundo piso ali na João Cabral, que só tinha 3 bancos de supino, um bocado de barra, anilha, né? E aí a Samurai também imitava isso, ela tinha um leg press, lembra que o Portico Smith era um cano grosso e um cano mais fino dentro, e um bocado de graxa. Do Hermisvaldo, na praça do Liceu. A Libra. Libra. Desenvolver a saúde. O Hermes foi um precursor também, né? A saúde. Então, mas o Mavis, a gente voltando para o Mavis, eram 3 pisos, cara, de academia. 3 pisos de academia. Um projeto do Banco do Nordeste, feito pelo seu Vespasiano, dono do Colégio Mavis. Então, uma coisa impressionante. Impressionante mesmo. A gente arrendou a academia. O taekwondo lá era muito forte, como eu falei, o taekwondo me divulgava. A gente, você... o Fábio Codó. Eu digo, a gente estava na aeróbica, o boom da aerobica nos ajudou também. Você lembra que... Era você no Mavis e eu na Fosse Forma com ginástica aeróbica. O Andrés tinha fechado. O Andrés fechou. Andrés Estético Center. Fechou. Aí nós fomos. Aí a Maria Júlia Nogueira Chaves. Lembra dela? Fez naquele espaço. No livro da história das academias do Piauí, ela tem que ser citada, bem citada. Tem que ser. Porque eu acho que a Maria Júlia foi uma das pessoas que deu uma visão diferente de academia, de novidade, ela ia para o Sul, que tinha novidade trazer para cá. Onde é professor de fora. Ela ditava a moda das pessoas. Ela era impressionante a visão dela, de como ela queria. Ela tinha uma visão cosmopolitana total, né? A dela era sair, trazer novidade. E cadê novidade? A dela era novidade para trazer. Era impressionante. A academia dela tinha nos ajudou muito. Muito. Eu acho que ela foi muito importante para a educação física, a mentalidade dela, de como ela via o exercício como empreendimento, que ela era odontóloga, ela não era professora de educação física, mas que a paixão dela sempre foi a educação física. Isso. Aí ela pegou um centro comercial, né, Denis? A Fosse Forma era um centro comercial, nome Márcia. Da minha esposa, Márcia. E primeiro pegou o segundo piso, né? Foi. O segundo piso. Aí foi levando a academia, foi tomando conta do espaço. No final, ela já estava com todo o centro comercial. Todo o centro comercial era a Fosse Forma. Uma academia que na época foi muito forte no Piauí. Aí, continuando, eu saí do Mavis, fui para o Balloon. O Balloon eu tive um problema particular, eu saí... Aí eu comprei a academia do Balloon. Você e o Queiroz, ficou Denis e Queiroz, academia lá. Uhum. E eu saí das academias por alguns meses, fiquei só com artes marciais. Queria viver aí só das artes marciais. Achei que a roupa de ginástica me prejudicava. Mas sai de convite, eu brinco sempre que aqui a ginástica no Piauí era o Eugênio, do Taekwondo, e o Denis, que era do Judô. Outro dia eu falava disso. Aí os dois, um tirou o Dobok, o outro tirou o Judogi, aí tá lá os dois juntos dando aula de malha. Ninguém acredita. Não, principalmente eu acho que os teus alunos não acreditam. Não. Ainda hoje... bem, né, Denis, que não tinha foto naquele tempo, não tinha os retratos. Não. Eu acho que eu tenho uma foto. E ela na praia, nós dois lá em cima do palco. Então, tempos muito... era uma coisa muito boa, muito saudável. Teresina, a gente... saudosismo. Pode ser. E o bom é que seja isso mesmo. Pode ser. Mas, eu digo uma coisa, o que eu percebo pode ser uma diferença muito grande para hoje. Eu vi uma paixão em nós, não só em nós, na nossa geração, que eu não estou vendo hoje. Uma paixão, eu e você aqui.
a gente ia correr, aí depois a gente ia dar aula, a gente montava as academias, que montava as máquinas, grande parte, eu que montava lá, a gente montava as máquinas, aí você perguntava quando ganhava. Não, é pelo prazer de fazer. A gente nem somava. Nunca discutia salário, não, a gente ia fazendo tudo mais e ia trabalhando, ia fazendo. O certo é que dava no final do mês, dava, e a gente continuava e feliz mesmo. Você tem razão. Era uma coisa impressionante. Eu chegava, hoje eu falo, eu cheguei, Denis, a dar aula entre taekwondo e ginástica, eu cheguei a dar 10 aulas num dia. Aula com esforço físico. Você acredita nisso? Eu acredito que eu fiz a mesma coisa. No judô, eu tinha em torno de 6 colégios simultâneos, 6 locais para trabalhar. Uhum. Aí eu dava aula de ginástica de 6 da manhã até às 9, aí judô 11 às 12, 1 hora, aí começava a ginástica de 5 às 8, aí ia para a academia, dar aula de judô de 8 até às 10. Ou seja, começava às 6 da manhã e acabava às 10 da noite. Sim, era uma coisa impressionante. Entendeu? A gente era o dia todo de moto, ou correndo, de bicicleta, a gente se virava para fazer isso. Então era normal e fazia na boa. Eu tinha 82 quilos, hoje eu estou com 100. Bom, esse é um detalhe. Mas aí, Denis, eu vi que eu precisava ter mais liberdade também. Assim. Eu queria ter mais autonomia, eu queria investir mais. Aí comecei a organizar mais os negócios. Como eu te falei logo no começo, eu tinha vontade de oferecer, de descobrir essas oportunidades para os alunos da Universidade Federal onde eu trabalhava. Eu queria dizer para eles que existia um mundo que me fazia muito feliz lá fora, sabe? Eu tinha muita necessidade disso. E aí eu fui arrendando as academias, tanto que eu arrendei a Crocodilo, sim, que foi a do GGAN. Você vê uma curiosidade, eu fui pegando academias que iam fechar. O GGAN queria fechar na época a Crocodilo, entregar de volta, eu disse, não, eu assumi. Na época era o Ivaldo lá, era o professor, tá, o Ivaldo, um abraço. Nosso amigo Ivaldo, que está fisioterapeuta. O Ivaldo está lá. É outro que tem que participar da história. Meu amigo vive e morto na Macjim. Um abraço na Macjim, pessoal, a gente boa demais. Nosso amigo Frank Mar. O Frank Mar aguenta, né? O Ivaldo, né? Rapaz, não sei como é que consegue fazer aquilo. Flamenguista. Meu Deus do céu. Eu também sou, eu adoro. Encontrei um defeito. Ivaldo, um abraço, meu amigo. Então, Denis, ia fechar. A gente pegou a Forciforma, que você falou aí. O professor Pedro, trabalhava lá na musculação, ele me procurou e disse, Eugênio, a Maria Júlia está querendo fechar a Forciforma. Você vê, naquele tempo, com poucas academias que nós tínhamos, mesmo assim as academias fechavam. Olha como é bem diferente do nosso mercado hoje. Eu me lembro que eu vi até Tu chegou a ter nessa brincadeirinha em 26 academias, eu estou enganado. Pois então, aí, só para dizer que aí eu fui para a Forciforma, a terceira que ia fechar, e eu peguei a Forciforma. O Pedro continuou lá comigo por um tempo. Depois o Vicente estava lá no Lorival Parente. Aí o Vicente tinha arrendado uma academia e ele me procurou dizendo que não queria mais arrendar. Então eu fui lá para o Lorival Parente e arrendei. Depois eu fiz um grande salto. Eu fui no Banco do Nordeste, peguei um dinheiro e fiz a primeira academia 24 horas da cidade, ali na Nossa Senhora de Fátima. Sim. Eu fiz uma academia 24 horas naquele tempo, toda climatizada. E trouxe os aparelhos espanhóis, que naquele tempo era novidade, era Geva Sport. Sim. Eu ainda hoje sou apaixonado por esses aparelhos. O senhor Gervásio, que a gente trazia da Espanha. Depois ele trouxe uma parte da fábrica dele aqui para o Brasil. Não deu certo lá no Parque Industrial de São Paulo, pelas condições de trabalho e tudo que eles saíram de lá. Mas aí, você vê, foi para 24 horas. Depois o Horto Florestal, que é a sexta. Depois do Horto Florestal, eu fui para o Wellness, ali, que depois eu não tenho mais, ali na Ilhotas. Sim. Fiquei só com a outra lá da São Pedro.
E Denis, a gente foi crescendo. Na verdade, você falou 27, eu tive 29 academias. Desculpe pelo erro. Eu tive 29 academias. Mas eu acho que o principal que você colocou, na minha visão, é esse que você colocou no início. Você mostrou para as pessoas que é possível investir na educação física e nas academias. Porque as pessoas, e bem claro, de uma forma diferente, porque as academias eram, excetuando a física, que era um empresário, o André de um empresário, Maria de um empresário, o profissional de educação física era academia muito pequena, alugava uma casa e ele adaptava para fazer uma academia. E você vê como profissional de educação física, com a mentalidade de empresário, mostrar, olha, pode ser melhor, pode ser diferente. Sim. Eu acho que você foi um dos responsáveis por essa mudança de mentalidade na educação física, de como empreendedor. E todo bairro, outra coisa também, cresceu muito nos bairros. Sim, muito nos bairros. Entendeu? A gente espalhou a academia por Teresina toda. Nós fomos para Parnaíba, nós fomos para Piripiri, fomos para Picos. Tivemos... Só que aí aquela história, realmente estava muito puxada a coisa. E, de novo, eu tive um problema de saúde e eu queria diminuir a carga. Só que eu não quis vender as academias, eu não quis fazer isso. Eu achava também que eu poderia ensinar o professor que estava comigo há algum tempo a cuidar administrativamente, né? A melhorar administrativamente. E esse foi um grande erro, eu digo, porque não por pensar assim, mas por ter treinado muito pouco. Não se aprende de uma hora para outra a cuidar de finanças, a mostrar o que é uma administração financeira. A pessoa jurídica se confunde muito com a pessoa física. É o grande problema. É um problema simples, sabe? É uma coisa simples, mas que não é fácil. A pessoa que pega uma academia, que coloca um negócio, eu falo de academia, mas de todo negócio, todo PJ com PF, essa confusão. As pessoas confundem o dinheiro que está entrando para a empresa, que precisa girar lá dentro, que precisa ser reinvestido lá dentro, com um dinheiro que você quer trocar seu carro, quer melhorar sua casa, quer viajar. E essa confusão eu fiz, eu arrendei 14 academias minhas. Dessas 14, eu acho que só 4 sobreviveram. As outras me trouxeram um prejuízo danado, porque eu deixei os aluguéis no meu nome, a conta de energia no meu nome, né? E as pessoas, assim que pegavam dinheiro, teve um caso, eu não vou dizer o nome, mas eu vou usar para até abrir os olhos do companheiro que está aí começando um negócio, um box, uma pequena academia, alguma coisa. Rapaz, tudo que entrar no começo, lembra que tem que ser reinvestido na academia. Você não pode pegar o dinheiro que entra e querer achar que é seu. Querer mudar de vida já no primeiro ano, no segundo ano, de jeito nenhum, sabe? Você tem que ter prazer em comprar anilha, prazer em comprar colchonete, prazer em comprar... Você tem que se alegrar tanto quanto trocar de carro, né? Quanto trocar Não, pensa nisso. Tem uma alegria enorme quando você reinveste o dinheiro. Eu sempre senti um prazer danado. Agora eu te pergunto, só pegando essa ideia do reinvestimento. Hoje, você está aí com as academias de rede, chamadas de rede, enormes, com tamanho, academias que era impensável algum tempo atrás, sim, com 1.600 metros, 2.000 metros e pouco. Isso não é só aqui em um local, são várias desse tamanho. Hoje, o registro do CREF em academia, nós estamos crescendo hoje em torno de 14%, 15% ao ano. Você tem ideia? Tá certo? Então, nós tínhamos até pouco tempo, por exemplo, números. Em 2015, quando o CREF começou, nós tínhamos pouco mais de 100, 200, nem 200 academias. Hoje nós temos mais de 1.000. Sim. Certo? Tínhamos 100 academias, era por aí. Hoje nós temos 1.353 registradas. Olha o salto em 10 anos, é muito grande. E o tamanho das academias. Eu pergunto,
como é que você hoje, que tem academia, que não é academia de rede, mas tem academia, tem várias academias, com outra mentalidade, como é que uma academia que não tem o poder de investimento que tem essas academias, como é que a pessoa faz para poder se manter no mercado tão acirrado que está hoje as academias? Sim, Denis, é só uma curiosidade. O nome Eugênio Fortes Academia, para chegar aí nisso aí, nasceu assim. O nome da minha academia, na verdade, era Local De de treino. Treino. Local de treino. Me lembro. Só que tinha local de treino e embaixo tinha o professor Eugênio, Eugênio Fortes. Aí o pessoal disse, vamos lá para Eugênio Fortes, Eugênio Fortes, Eugênio Fortes. Terminou que um dia um amigo disse, rapaz, é Eugênio Fortes. Aí ficou Eugênio Fortes. Como eu não pensava também em crescer tanto na época, ficou Eugênio Fortes. E depois alguns amigos que são, eu digo, são amigos mesmo, no coração, começaram a botar academia. Naquela época só botava academia. Olha uma curiosidade, quem era profissional de educação física? Era cultura, porque as pessoas não viam como investimento. Não. Hoje vem. Não. Com exceção, como você falou aí, no primeiro momento, as pessoas que eram empresários viram que a academia não dava lucro, que eles Tanto que queriam. o Andrés fechou. Pois é, aí desistiram, porque não era uma coisa lucrativa como hoje é. Não era. Então a gente tem que chamar, o mercado naquele tempo era outro. Se sobreviver de academia não era tão fácil, não. Aí então, depois de algum tempo, veio o Ricardo Paraguaçu, ficou a academia Ricardo Paraguaçu, Demóstenes Ribeiro, o Renato Marques. E assim ficou essa curiosidade, que tem gente que eu chego aí fora nas feiras, o pessoal diz assim, o estado do Piauí tem essa curiosidade. As academias têm o nome das pessoas. Eu digo, cara, quem inventou isso, hein? Quem foi esse digno? Mas Emê ele sendo um bocado. É o nome da Emê era diminutivo dela. Bem, mas você vê que ela botou o Emê. O apelido dela. O apelido dela. Mas essa cultura sempre teve. Aí veio com você, Eugênio, e depois do Eugênio ficou Eugênio, Demóstenes, Renato, Ricardo. Nessa família toda. Então, agora falando do mercado hoje eu sobrevivo de academia de uma forma bem tranquila. Eu diria que eu estou passando o meu melhor momento de academias esse. Eu estou dentro dos 64 anos e estou vivendo o meu melhor momento. Estou tranquilo, assim, olhando, vendo a história, curtindo o que passou. Estou respirando hoje, sabe? Não fico... Eu acho que isso é próprio de quem fica mais maduro. Não fico sonhando muito com o amanhã, porque o amanhã já não é tão grande. Não está tão longo assim. Então eu fico curtindo bem o hoje, fico encontrando os amigos para falar do que passou, agradecendo a Deus por toda a jornada e vendo que é preciso você ser cada vez mais você para sobreviver no mercado hoje. Então você tem que criar características próprias, sabe? As nossas academias são academias tradicionais, ela tem um ticket médio. Eu tenho academias que são 3, às vezes até 4 vezes o ticket de uma academia low cost. E as pessoas, como é que as pessoas vão lá comprar uma coisa que é 3 vezes mais cara e praticamente é a mesma coisa? Tem um grande espaço com máquinas e tudo. Eu digo que eles dão valor à experiência que lá encontram, sabe? Os meninos que estão lá, os professores que estão lá para receber, eles fazem meio que... Desculpa a palavra, não vou procurar outra não, vou dizer essa mesmo. Inspirados da forma que eu faço, do jeito que eu gosto de fazer. Eu adoro receber as pessoas, eu agradeço muito a confiança delas me procurarem. Sabe, isso durante muitos anos, é uma história toda construída. Então tem muita gente que vai, sabe que a academia é bem tranquila, a quantidade de pessoas, enquanto que 1 metro quadrado nosso tem uma ocupação, 1 metro quadrado de um low cost tem outra ocupação, né? Você vê que uma academia, eu digo que a maior academia minha, eu acho até, Denis, que hoje eu tenho a maior academia do estado. Você acredita nisso? Prime? Não.
A maior academia é do Horto. Do Horto Florestal. Verdade. É um clube, né? É a academia do Horto. Eu tenho... Eu me lembro de um slogans na academia tua, que era ali em Santa Isabel. Eu fui lá levar os alunos, estava lá para lá visitar, tudo mais, para conhecer, e tinha assim um cartaz. Prefiro 300 que 3.000. Exatamente. Foi eu usei essa campanha. Aqui nós somos 300 que 3.000. É. Valorizando. Que eu digo para o pessoal. E não sei se tu linkou com o fato daquele filme 300. 300, sim. Que aqui os 300 que, de Leônidas, eles valiam por mais de 3.000, né? De qualquer outro. Se você for colocar, isso é um dado interessante, o Leônidas era 1 para 92 cada inimigo. Né? Era o clube dos 300. A relação era de 1 para 92. Pois eu me inspirei naquele filme. Na história, né? Para dizer, poxa, eu prefiro os 300 do que os 3.000. E verdade. E as pessoas dão valor a isso, né? Claro, tem gente que não dá valor. As pessoas que malham mais que estão nas nossas academias, são pessoas que estão com a gente há 20 anos, 25 anos, 15 anos, 10 anos. Eles já têm a academia como sua segunda casa. É uma coisa muito segura. As pessoas, às vezes, você não tem medo, não, vai inaugurar uma academia gigante, aí, low cost, o preço é esse. Eu digo, olha, por preço, os meus alunos aqui da academia não me trocam, porque eles sabem do valor que a gente... Mas olha, você está falando num ponto que eu sempre digo o seguinte, reforçando o que você está falando, você é só uma prova daquilo que a gente vem percebendo e para as pequenas academias. Só você ter ideia, ano passado, um colega do meu filho, a festa dele, de aniversário, foi dentro da academia. É verdade. Aí que na academia, aí lá na academia malhava ele, com 10 anos de idade, malhava o avô com 70, malhava a mãe com 40, estava toda a família que malhava na academia. Onde é que foi o aniversário da criança? Na academia. Sim. Ou seja, bonito demais. É isso que você está falando bem aí? Ou as academias pequenas reforçam na relação pessoal, sim, num atendimento, saída, num atendimento real, pessoal, personalizado, ou então, meu amigo, vai ficar muito complicado para as academias competirem com estrutura e preço. Porque eles têm uma estrutura e têm um preço similar ou melhor. O apelo das low cost é um apelo de arquitetura, né? Uma fachada imponente que impressiona o espaço. Tudo que eles fazem lá dentro foi estudado, é uma fórmula que é copiada, né? Você vê que eles botam 20, 25 esteiras alinhadas, que é para... no caso do Horto lá, eu divido as esteiras. Eu tenho 5 esteiras num lugar, 10 no outro lugar, 5 no outro. Porque mais uma... Diferente de uma low cost que bota as 25 em linha, que é para... Aquilo tudo é estudado, é uma coisa que alguém desenhou esse projeto e foi replicado, né? E que dá muito certo, Agora, a fidelidade do aluno de uma academia tradicional é que segura, sabe? Você vê que eu não vendo, se você for olhar, se você pegar um consultor desses, ele vai facilmente, se ele pegar os meus relatórios diários, ele vai ver que não tem muita gente entrando nas minhas academias, não. Entra muito pouco. Mas a retenção é gigante, né? A fidelidade. A retenção é gigante. As pessoas que entram não costumam sair. E as pessoas que entram, geralmente, são pessoas que conhecem alunos nossos. Hoje, eu diria que essa história dos 40 anos de academia me valeu, sabe, para que eu continue com uma academia tradicional. Tem muitas pessoas, e eu agradeço a essas pessoas, dão valor ao que encontram lá dentro dessa academia. Denis, eu tenho academias, eu falo aqui porque que a gente fica preocupado como é que vai ser no mês seguinte, mas olha só que ironia, mas porque a gente não tem como receber mais pessoas, sabe? Porque a gente tem uma quantidade, a gente coloca, a quantidade de pessoas já está boa para essa academia. Se a gente receber mais, a gente vai começar a desvalorizar, né? Desvalorizar para o aluno. Perder a qualidade que você quer no atendimento. Exatamente. Então a gente já fica assim preocupado. Eugênio, mas por que você não faz promoção? Por que você não faz... Porque
eu entendo que eu preciso respeitar isso. Se eu, mas não, tu vai aumentar o teu faturamento, talvez aumente por um ano, sabe? Mas depois desse ano, Ou seja, você se manter firme na sua proposta de trabalho. exatamente, eu acredito muito nisso. De novo, como eu falei lá no começo, Denis, lá no comecinho, quando eu fui recomeçar, depois lá do Balloon, quando eu fui recomeçar, eu aluguei uma casa ali na Lindolfo Monteiro e fui começar de novo, porque eu vendi a academia para vocês, né? A gente tocou nesse ponto. E aí eu fui para a Rank, fui dar aula lá na Rank. A Rank inaugurou nessa época. Nosso amigo Lauro Wilson. O Lauro. E aí saí de lá e fui botar uma academia para mim. Aí não, desculpa, saí de lá, fui lá para o centro, lá para Clodoaldo Freitas. Eu arrendei de novo a academia da EME. Sim, me lembro. Cara, uma academia pequenininha, bem pequenininha, num instante lotou, e eu digo, pronto, já tenho que sair daqui. E voltei aqui para a Zona Leste e coloquei hoje ali na frente da Casa do Churrasco, onde hoje tudo é festa, do Carvalho, ali ali era uma academia... A número 1. Era um. E eu morei, Denis, 7 anos dentro da academia, sabe? Eu coloquei várias outras academias e eu morava lá dentro da academia. E as pessoas diziam, rapaz, você não tem condição de morar em outro lugar? E tranquilamente eu dizia, tenho condição de morar em outro lugar. Mas eu tenho outro sonho, eu tenho um objetivo. Eu queria poupar dinheiro para comprar máquinas, para melhorar, para investir em outras academias. Entendeu? Então, assim, de novo, e aí eu digo, a arte marcial, o karatê, o taekwondo, ver vocês no judô, ver o pessoal... Cara, a arte marcial te ensina que você só aprende se você repetir. Não é nada difícil. Se você imaginar uma queda, rapidinho você descreve, que é como derrubar uma pessoa, não é? Você vai dizer, suspende aqui, bota o pé ali. Mas a pessoa vai fazer a primeira vez, não adianta. Se ele não repetir 1000 vezes, 2000 vezes, para poder... ele não aprimora, né? Não. Então, eu pensava, a arte marcial me dava essa disciplina, e eu curtia isso. Aí as pessoas, mas você vai sofrer à toa, você vai... Cara, isso não é sofrimento. Isso aqui não é sofrimento. Treinar é sofrimento? Não. Não. Treinar é prazer. Não. E... Você não gosta daquele no pain, no gain? Eu detesto isso. não gosto. Não gosto, porque, para mim, o treinar nunca foi sofrimento. Não. Foi eu vejo o Zé Psicólogo, não, treinar para mim sempre foi... Você foi sorrindo, brincando. Caía de novo. Exatamente. De novo. Eu parecia o Baby. Da família Dinossauro. De novo. Os mais velhos vão entender. Eugênio, só lembrando que uma pessoa que você vai lembrar. Do Renan. Cara. Denis, de novo, viver educação física, como eu te falei, foi uma escolha. Muita gente, quando eu corria nas ruas aí da cidade, ligava para o papai e dizia, rapaz, Paulo, manda prender esse menino e internar em algum lugar. Por que eu falei no Renan? Para mim, nenhum professor teu, que você falou no começo, né? Que eles te imitavam, eu ia chegar no Renan por essa alegria. Eu não vi nenhum outro professor assimilar tanto a tua forma de trabalhar, de tudo mais, como o Renan fez. Para mim, foi dos que eu conheci, o que mais pegou, assim, como você falou, né? Eles se espelhavam em mim. E realmente, o Renan, para mim, foi a prova clara dos professores que iam nessa linha de vou fazer da forma como ele faz para poder fazer bem feito. Então, para mim, o Renan, para mim, fazer era assim, até eu estava brincando com ele, para ficar no espelho, né? Espelho meu, que esse parece correr mais do que eu. Eu brincava muito com ele, o saudoso Renan. O Renan foi nosso estagiário na depois se formou. Foi o que te indiquei ele. Ele foi aluno nosso na UESP. Cara, foi teu aluno lá, foi você que me indicou mesmo. E o Renan sempre uma energia louca, o Renan tinha energia demais, era fisicamente, sabe, muito, muito forte, né? E realmente, nessa época tem uma pessoa que hoje, Denis, é uma pessoa que me deixa muito feliz o tempo todo.
na educação física me deu, eu tenho ele como, assim, eu digo, um filho mesmo, um sobrinho querido, uma coisa que é o Francinélio. Meu Deus do céu, aí tu jogou pesado. O Francinélio não, mas é teu escudeiro. O Francinélio, meu estagiário, meu professor, foi meu aluno lá na Federal. Tá para se aposentar. O melhor amigo do Renan na academia, porque eram os dois, um ficava pela manhã, o outro ficava à tarde, sabe? Eles trabalharam, para nós foi o Renan. A gente tem muita, nesse tempo já tinha fotos, sabe? Tem muita foto do Renan, alegre como sempre. Muito. Mas vamos lá. Aí, nossa, tempo encerrando, vamos lá. Tá, mas eu tenho que falar então de uma pessoa que diga, assim, que esse negócio da academia, a Márcia, que a Márcia está comigo meu amigo, rapaz. Ali é guerreira. E meu mundo todo foi cercado de bons colaboradores, sabe? Eu acho que é outro segredo. Pessoas que gostam de estar com você, que acreditam em você. Eu não... esse lance do mercado, essa mudança, as low cost, elas são muito bem-vindas porque elas dão oportunidade para muita gente trabalhar. Isso aí é bem legal também. As pessoas já entenderam o que é uma academia low cost e o que é uma academia tradicional. As duas coisas são coisas boas, mas são diferentes. Bem diferentes. Bem diferente, né? Então vamos lá. Meu amigo, muito obrigado por você estar aqui presente. O prazer que estou aqui é muito grande. Para quem não sabe, são o quê? São mais de 40 anos de história. Meu irmão, brigadão por você estar aqui. O CREF te agradece muito, porque a educação física do Piauí te deve muito a você. Você sabe disso. Não só como você como professor da UF, formando profissionais, mas a tua vida em defesa da educação física é imenso exemplo para todos nós. Muito obrigado a você. Parabéns pela sua vida, porque é maravilhosa e é um parceirão que nós temos. Irmão, muito obrigado. E fica à vontade aí para falar. Agradecer de novo aqui a todas as pessoas, os professores que trabalharam comigo desde o começo. Agradeço demais. Eu estou falando mais a nível de empresa, assim, porque senão assim, tem figuras que apareceram na minha vida, eu vou ficar aqui o dia todo. Então não vou falar nenhum nome para não... mas a todos mesmo, sabe? Os professores que me ajudaram, que estiveram comigo, que acordaram de madrugada para abrir as academias junto comigo, professores que sonharam comigo, continuam sonhando, esses que estão aqui, esses meninos que vêm para a academia com 20 e poucos anos de idade, que, sabe, tem aquele brilho no olhar, aquela coisa, e às vezes me vem assim e perguntam, dá para... Denis, é uma questão que eu queria responder. Dá para viver de educação física? Dá bem. Cara, dá para viver muito bem. E o mais importante, sendo muito feliz, sabe? Olha, estou na uma idade já boa. Você repetiria, Eugênio, qual a profissão? Eu diria, cara, 1000 vezes professor de educação física. Só para encerrar aqui, uma frase de um autor que eu gosto muito, chamado Gibran Khalil Gibran. Ele diz o seguinte: o trabalho é o amor feito visível. Legal. Bom demais. Gostei. Eu vejo amor nas academias. Exatamente. Você transborda isso. Obrigado, irmão. Eu que te agradeço. Você, valeu, irmão.